Oi, você que tá assistindo esse vídeo, eu estou muito entediada. Hoje é uma terça-feira à noite, minha última semana de férias, inclusive, daqui a pouco volto nos estúdio vlogs com tudo. E eu queria mostrar pra vocês os meus cadernos antigos, porque eu tô sem nada pra fazer, tanto que eu tô acabada, tô tendo vergonha de aparecer aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês verem a evolução dos meus cadernos. Eu vou contar um pouquinho da minha história também, com resumos bonitinhos e afins. Vamos lá, contexto. Esses daqui são os meus cadernos do primeiro ano do ensino médio, que foi o segundo ano que eu tava acompanhando o Instagram, e foi o ano que eu comecei o meu Instagram, que foi em 2019. Na época, eu tinha um caderno muito parecido com esse, só que ele era daquele azul escuro, sabe? Aquele azul padrãozinho. E eu fazia as anotações de sala nele. Esse caderno aqui é do meu primeiro semestre na faculdade. Tanto que aqui tem Direito Civil 2022, que foi do meu primeiro ano, né? Agora em 2024 eu tô no terceiro ano. E eu fiz isso aqui também na faculdade, só que eu acabei não fazendo mais nos outros semestres. Eu fiz só no primeiro semestre, porque depois eu comecei a usar o computador para fazer anotação. Aquele computador, inclusive. E basicamente durante a aula eu fazia anotação corrida assim. Então, como vocês podem ver, eu fazia setinha, eu ia puxando, eu escrevia do meu jeito, eu escrevia várias coisas, tipo, várias vezes a mesma coisa. E, enfim, eu usava o caderno para anotação em sala de aula, porque eu não conseguia fazer tudo bonitinho durante a aula. E eu gosto muito de anotar cada detalhe que o professor fala. E basicamente, ó, conforme eu ia passando a limpo esse caderno, eu fazia esse certinho aqui em cima. E se tinha alguma parte que eu não passei a limpo, ou porque não era muito relevante, ou porque repetiu, eu grifava de amarelo, assim, pra eu saber. Então, por exemplo, aqui também. Pra eu saber que são partes que eu não passei a limpo. Então, depois, se eu quisesse revisitar, eu precisaria estar olhando essas páginas em amarelo. Vocês podem ver, aqui por exemplo, vocês podem ver que tem bastante coisa, isso daqui é só o primeiro semestre da faculdade, então assim, eu realmente escrevia muito e na escola era a mesma coisa praticamente. Esse primeiro caderno aqui são dessas matérias que estão aqui, ó. Então vamos focar primeiro, né? Eu fiz a unha agora, então tá borrado, mas é isso. Esse caderno aqui é de História, Português, Geografia, Ensino Religioso e Redação. Sim, eu tinha ensino religioso na escola, porque a minha escola era católica. E esse caderno aqui é de Física, Biologia, Química, Sociologia e Filosofia. Para todas as matérias, eu fiz uma primeira divisória, para separar mesmo, né? O caderno é tão velho que ele tá todo rasgado, olha isso aqui. Enfim, eu fiz uma divisória, obviamente não tá com todas as figurinhas gastas, mas eu fiz uma divisória assim, a mesma para todas as matérias. Outro detalhe que eu queria comentar é que vocês vão perceber no vídeo que vai ficar bem mais fácil, inclusive, de eu enquadrar a câmera aqui, porque eu não escrevia na parte de trás do caderno. O máximo é que, por exemplo, eu esqueci o meu caderno de fazer rascunho, assim, né, de dar anotação durante a aula. Então, eu fiz aqui mesmo e a intenção era tirar essa página para passar limpo depois. Ou quando era exercício, porque quando era exercício eu não sabia deixar bonito, eu não sabia como fazer um exercício bonito no caderno. Então eu fazia de qualquer jeito, aí o que acontece? Eu só deixava, tipo, essa página aqui sozinha, tá vendo? Aí eu pulava essa página pra depois eu arrancar a folha, mas eu nunca arranquei. Então quando a gente vê o caderno de assim, a gente vê que nessa parte de trás aqui, ó, quase nenhuma folha tá escrita, a não ser nessas exceções que eu mostrei agora. Isso porque a folha desse caderno tem uma gramatura muito baixa, que é a gramatura de caderno comum, são 56 gramas, tá escrito aqui. E essa gramatura, quando você usa umas canetas Brush Pen ou Fine Pen, tipo, tem várias marcas, né, mas geralmente uma mais conhecida é aquelas da Stabilo, que são canetas que soltam mais tinta, acaba manchando muito a parte de trás da folha. Então fica muito ruim de escrever. E eu simplesmente pulava. Isso gasta muito mais folha e não é certo fazer isso, porque o meio ambiente chora. Mas eu acabava fazendo isso porque era muito desconfortável escrever no verso da folha toda manchada. Eu vou fazer essa parte narrada que eu acho que fica melhor. A gente começa a ir por física. E, gente, qual que era o conceito básico? Eu assistia muito o canal Olho Mágico por Fabi, que inclusive eu adoro a Fabi até hoje. A gente, com o passar do tempo, assim, no Instagram, acabou até pegando uma amizade. Mas eu adorava ela, então eu tentava me inspirar um pouco nela. E ela usava muito aquela caneta da Faber-Castell, que ela tem duas pontas e ela tem uma ponta cônica. Essa ponta cônica eu usava para fazer lettering, porque nessa época era muito difícil ter para vender no Brasil brush pen. Tipo, quem tinha trazia do exterior. Tipo, era basicamente isso.
Hoje em dia já tá bem popular, né? Mas na época não tinha. Só que essa caneta de ponta cônica da Faber-Castell ajudava muito pra fazer lettering. Então, o que eu fazia? Eu fazia o título com essa caneta, que é, inclusive, um hidrocor, né? Tipo, canetinha mesmo. Então, mancha ainda mais. Eu tô tentando passar mais rápido aí no caderno, nessas partes de exercício, que são as partes que ficam mais feias. Mas eu realmente me dedicava muito, gente, juro. E eu não sabia fazer lettering direito ainda, né? Mas eu fui aprendendo nessa prática, tipo, fazendo vários resumos nesse caderno. E foi aí que eu aprendi a fazer lettering. Até porque com essa caneta que eu tô citando agora, é mais fácil de fazer. Ela não é tão maleável. Então, pela pontinha dela ser mais durinha, é mais fácil. E aí, eu fazia o título com ela, né? E era bom também porque dava pra escrever fininho com ela, além de escrever no título. Então dá pra você usar o subtítulo com a mesma cor. Vocês puderam perceber aí que eu usava o color code de fazer separação por matérias, né? Então biologia, por exemplo, era azul claro e química é azul escuro. Porque teve uma hora que acabou as cores, aí eu tive que usar claro e escuro pra diferenciar. Mas enfim. E é bom esse negócio da caneta porque você pode usar a mesma caneta com o mesmo tom pra fazer várias partes diferentes do resumo. E eu tentava escrever sempre ali na esquerda, então os títulos, né? E são vários títulos, você percebe que assim, não é só o título principal. Então não é, por exemplo, doenças, igual tava ali agora. E aí o resto tudo pequenininho. Não, geralmente eu fazia vários títulos para subtópicos mesmo. Então, deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui agora. Ó, tá vendo? Chuva. Briófitas é um subtítulo já, porque o título é Reino Plantae. Então, Pteridófitas, Gimnosperma, é tudo subtítulo. E dentro de Angiosperma, ali, ó, tinha fruto, flor. Então, até os subtítulos eu fazia, ó, Celoma, é um subtítulo. E sim, eu entendo essa letra. Tem muita gente que lê isso aí e não vai entender, mas como é minha letra, eu entendo, né? E hoje em dia tá mais bonitinho, não tá desse jeito, não. Mas realmente era meio complicada a situação, porque eu tava começando, né? E até, como eu tava falando, né? Até os subtítulos, eles são meio chamativos, eles são meio grandes, assim, no caderno. Isso é uma identidade visual muito forte da Fabi. E é uma coisa que eu claramente peguei muito dela, tá fazendo desse jeito, sabe? E aí depois, basicamente, o corpo do texto, eu escrevia do lado direito, né, a definição, assim, eu escrevia do lado direito, com uma caneta de ponta fina. Aí eu usava, geralmente, a Fine Pen da Faber-Castell, que é uma caneta que eu odeio. Eu não tive uma boa experiência com ela, porque a ponta dela ficou ruim muito rápido. Mas eu não sei se é porque eu não sabia usar, né, porque já faz um tempo. Fazem 5 anos isso, gente. Pelo amor de Deus. Enfim. E... Nossa, que horror, eu tô chocada agora, mas enfim. E então, mas eu usava essa caneta e ou às vezes eu usava o estabilo preta mesmo, eu usava esse tipo de caneta, entendeu? Fine pen para fazer o corpo do texto. Hoje em dia eu sou assim 1000 vezes mais apaixonada por caneta em gel, mas eu não conhecia isso na época. E para mim, fine pen era o auge assim, porque era uma caneta que não falhava. Hoje em dia eu acho a caneta em gel muito melhor, por mais que ela demore para secar, né? Então pode ser, tem algumas que acabam borrando até. A caneta de ponta fina, não. Mas eu prefiro porque, eu não sei, eu acostumei mais e, como eu disse, eu não tive experiência boa com caneta de ponta fina. Então eu acabava meio que estragando a ponta fácil e eu não acostumei. A em gel não tem erro, é perfeita, eu adoro. Eu gosto das da Pilot. Eu tô usando algumas da Muji também, da Shopee. Meu namorado me deu umas da Sharp, que são muito boas também. Na Shein vende umas canetas assim. Então, eu gosto bastante. Ai, mentira, da Muji não é ponta agulha. E fica aí o bônus do vídeo, que é essas últimas páginas do caderno, que é de quando não tinha nada pra fazer, né? E aí, ao invés de prestar atenção na aula, você fica fazendo isso. Mas, enfim, basicamente o primeiro caderno é esse daí. Acabou, finalizou. Ainda falta esse caderno inteiro para mostrar, mas eu vou deixar para um próximo vídeo. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve. Tchau, e até o próximo vídeo.